E o tema hoje, o juízo de Deus. Nós aprendemos muito que Deus é amor, mas Deus também, segundo a Bíblia, é juízo, é justiça. E a aplicação desse juízo, às vezes, é muito polêmica e as pessoas ficam assim confusas, e nós queremos trazer, à luz da palavra, essa direção. Deus mata? Como é que Deus julga as pessoas? Como é que é a ação de Deus sobre o homem? Como é que é o juízo de Deus sobre a vida dos homens? Nós vamos pensar um pouco sobre isso aqui hoje. E você está convidado a participar do bate-papo através do seu e-mail, batepapo@redesuper.com.br. O programa não é ao vivo, é gravado, mas você pode mandar sugestões e críticas, que certamente vão enriquecer e tornar esse programa ainda melhor para você. Então, vamos começar com o pastor Vinícius. Fala um pouco aí sobre isso. Deus, ele também é juízo, e esse juízo ele contrapõe ao amor, ou completa o caráter de Deus. Como que você vê isso? Eu quero falar sobre isso usando o texto de Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, a Bíblia diz assim, que a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e a injustiça dos homens, porque eles suprimem a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se lhes manifestou. Porque desde a criação, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza podem ser vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas que são criadas, de forma que os homens são indesculpáveis diante de Deus. Porque eles, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas conforme a imagem do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E por isso Deus os entregou aos seus caminhos maus, seus desejos pecaminosos, os desejos pecaminosos do seu coração, para se degradarem entre si com o seu próprio corpo. Então a gente percebe aqui algumas coisas. Primeiro, o homem está em falta com Deus. Porque uma vez que o homem está indesculpável diante de Deus, é porque ele tem culpa. E a pergunta que fica para nós é por que o homem é culpado diante de Deus? E Paulo responde aqui para nós. É porque o homem, mediante a criação de Deus, conhece que há um Deus, conhece que há um propósito de Deus e se recusa a se render a esse propósito. Então, uma vez que há Deus e há um propósito e o homem se recusa a render-se a esse propósito, ele se torna culpado diante de Deus. E uma vez que se torna culpado diante de Deus, se torna alvo do quê? Da ira de Deus. Da ira de Deus. E a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta contra a impiedade dos homens. E uma vez que o homem se torna alvo da ira de Deus, pelo que parece aqui, a ira de Deus, ou uma das maneiras de Deus manifestar a sua ira na direção do homem, é permitir que ele ande pelos seus próprios caminhos, porque os caminhos do homem o levam à sua própria destruição, que é o prosseguimento dessa porção do capítulo 1 de Romanos aqui. Então, Deus é amor? Deus é amor. Mas o amor de Deus não cala a sua justiça, não cala o seu bom senso, não cala o seu juízo. O amor de Deus não cala as outras virtudes, as outras nuances do caráter de Deus. E a Bíblia diz que uma vez que o homem se volta contra o seu Criador e contra o propósito eterno de Deus para a sua criação, ele se torna alvo da ira de Deus. Deixa eu ver se eu entendi bem, porque foi uma abertura longa, né? Quase uma pregação aqui, o pastor Vinícius hoje. O que eu estou entendendo é o seguinte, que muitas vezes as pessoas questionam assim, se Deus é bom, por que existe injustiça social? Se Deus é bom, por que existe guerra? Se Deus é bom, por que existe peste? E a ideia é que muitas destas situações, na verdade, elas são construções do homem querendo seguir o seu próprio caminho. E aí Deus permite que ele siga o próprio caminho para que o próprio homem construa essa condenação. Então a fome não seria uma ação direta de Deus, mas quando o homem ele é ganancioso e tudo mais, Sim, ele vai gerar fome. Sim, tem uma ilustração que fala muito bem
É isso mesmo que você está falando, pastor. É, um homem que serve a Deus foi ao barbeiro cortar o cabelo, fazer a barba. E enquanto ele estava lá fazendo tudo, cortando seu cabelo, fazendo a barba, o barbeiro começou a falar com ele exatamente essas coisas, fazer esses questionamentos. Deus não existe, porque se Deus existisse, não teria essa diferença social, não teria essas pessoas passando fome, não teriam essas pessoas na rua assim. Se Deus é bom, por que tudo isso ia acontecer? E esse cristão ficou ali, terminou e ele foi calado, saiu andando e foi embora. No caminho para casa, ele enxergou uma pessoa, um mendigo, com uma barba de todo tamanho, com um cabelo enorme, todo sujo, enfim. E quando ele viu aquilo ali, ele refletiu e voltou lá no barbeiro e falou para o barbeiro assim: não existe barbeiro. Falou: não existe barbeiro. Como é que não existe? Você acabou de vir aqui, eu cortei seu cabelo, eu fiz a sua barba. Não existe barbeiro. Por que você está falando que não existe barbeiro? Sabe por quê? Porque eu acabei de encontrar um mendigo lá que a barba dele está gigantesca e o cabelo dele está enorme, sujo, fedorento. E de repente o barbeiro falou assim: ah, você está brincando comigo, né? Você está dizendo que não existe, é só ele saber o meu endereço, vir aqui, pagar o valor, que eu corto o cabelo dele, faço a barba dele e deixo ele impecável. Aí aquele cristão se voltou para ele assim: tá vendo? Deus é como se fosse exatamente isso. Muitas pessoas, pelas suas próprias atitudes, caem nesse caos todo que você está me dizendo. Mas se conhecesse ao Deus verdadeiramente, entregasse sua vida para Ele e entendesse que um preço já foi pago pela sua própria vida... O barbeiro já está lá à disposição para fazer o serviço, já foi pago. Exatamente, não sairia dessa forma que você está falando. Então a gente percebe que assim, é o homem que constrói esse ambiente hostil pelas suas ações, né? Pela sua falta de alinhamento ao eterno propósito de Deus. E a Bíblia diz que Deus o entrega, Deus permite, né? E inclusive o desfecho do texto aqui diz para nós que os homens então até se tornaram vergonhosos, porque cometeram torpezas entre si, ao ponto de um homem se inflamar com um homem, mulher com mulher, mudaram o uso natural da relação e os homens começaram a fazerem uso, homens com homens, mulheres com mulheres, né? Então você percebe o quê? Que é Deus permitindo, olha, então ande pelo seu próprio caminho. Não é isso que você quer? Então ande pelo seu próprio caminho. E Deus permite. E não existe nada pior para o homem do que andar segundo o desígnio do seu próprio coração. Porque a Bíblia diz para nós claramente em Jeremias 17 que enganoso é o coração do homem, ele é perverso, corrupto em todos os seus caminhos, quem o conhecerá? E a Bíblia diz: eu, o Senhor, é quem posso sondar, conhecer a mente e o coração do homem. Então, fora o Senhor, ninguém pode. Então, o caminho do homem se torna mal em si mesmo, e ele caminha por esse mau caminho. É que ao invés de ser uma pena assim, 20 anos de prisão, eu falo assim, 20 anos você tocando a sua vida do seu jeito, né? Sim. Existem outras formas de juízo de Deus, pastor Gustavo Pobel? Eu acredito que, pegando essa analogia, né, essa explicação do pastor Vinícius, a analogia do pastor Leandro, exatamente o juízo de Deus, ele vem com relação aos caminhos. Deus julga o mau caminho do ser humano, ou o coração que ama o mau caminho. Na verdade, Deus não está julgando só o seu homem que ele criou, mas na verdade ele está alertando o homem que ele criou, dizendo: olha, o seu mau caminho está produzindo isso. Então existe julgamento sobre o mau caminho. Se o homem está nesse mau caminho, ele vai receber desse juízo, desse julgamento de Deus. Uma vez eu ouvi uma coisa que trouxe alegria, mas trouxe muito temor no meu coração. Quando alguém explicou que avivamento de Deus, né, pegou um texto bíblico falando sobre a chuva serôdia e a temporã. Serôdia fala sobre aquela primeira chuva que vem depois da semeadura, e aí vem a chuva para que ela brote. É a chuva da estação, aquela que é esperada, né? Aquela que é esperada para que se haja uma grande colheita. Mas também existe a chuva que se espera pós-colheita, quer dizer, eu tenho que colher rápido porque essa chuva que parece ser fora do tempo, mas que ela existe, ela está vindo. Então tem que ter uma colheita muito rápida. Essa vai estragar a plantação. Essa vai estragar a plantação se ela ficar mais tempo.
Então, alguém pegou esse texto de Zacarias e fez uma analogia dizendo o seguinte, que essa primeira chuva é Atos, capítulo 2. Houve uma grande chuva de Deus. Mandou Pentecostes. Um Pentecostes, um grande O avivamento. Espírito Santo visitou. Que seria a Serode. Agora, a temporã é essa chuva que prepara para a última colheita. É a última colheita do Senhor. Só que a colheita ela tem que ser feita num momento rápido, senão ela vai ser perdida. Né? Porque senão existe essa segunda analogia da chuva que pode vir no momento da colheita. Mas como existe um grande avivamento no começo, e segundo esse texto, a interpretação dessa pessoa, que vai ter uma última grande colheita, um último grande avivamento em cima dessa colheita, também existe um grande juízo de Deus. Vai acontecer um grande juízo de Deus dizendo, olha, separei aqueles que foram justos, ou quer dizer, que viveram no meu nome, e aqueles que foram injustos, aqueles que negaram o meu nome e viveram conforme as suas práticas. Vai existir um grande juízo no último dia. Mas como na história existe um grande primeiro e um segundo grande avivamento, mas no decorrer dos anos bíblicos da igreja, existem grandes focos de avivamento, também existem grandes focos de juízo, ou pequenos grandes focos, né? São pequenos juízos de Deus acontecendo em meio à humanidade. A gente vê cidades inteiras entrando em devassidão, porque durante muitos anos negaram o nome do Senhor, foram se prostituir, foram buscar mais riquezas, foram buscar tanta coisa. E aí existem juízos, que é esse texto que o pastor Vinícius leu sobre o abandono de Deus, ou o abandono de Deus seria para semelhante os a próprios caminhos que Sodoma foram e escritos. Gomorra? Semelhante a Sodoma. Ali foi um juízo. Mas aí eu prefiro interpretar o juízo da seguinte forma, porque às vezes as pessoas pensam que o juízo é uma ação de Deus que visa a destruição, como se Deus tivesse prazer na aniquilação. E, na verdade, eu entendo o juízo... Se Deus fosse um feitor. Isso, na verdade... Estivesse lá no trono, e na verdade, eu entendo o juízo de Deus como uma ação redentiva de Deus para a preservação. Vou pegar como exemplo o dilúvio. E as pessoas entendem o dilúvio como uma ação destruidora de Deus, quando, na verdade, o dilúvio foi uma ação para preservar a humanidade. Porque o que existia de humano na época de Noé era ele e a sua família. A Bíblia diz que a única pessoa justa na época de Noé era quem? Ele e a sua família. E a Bíblia diz que ele passou 120 anos pregando arrependimento e conserto para aquela geração, e as pessoas não se arrependiam. Pelo contrário, elas continuavam vivendo uma vida dissoluta, de abandono, de rebelião, de pecado. E a Bíblia diz que a maldade do homem cresceu a tal ponto que Deus precisou remover o seu espírito da terra. Então aquela geração, na verdade, já estava condenada à destruição por causa do seu próprio pecado. E Deus, então, para preservar a humanidade e dar prosseguimento ao seu projeto, salva o que o de humano ainda existe. Resgata Noé, resgata a sua família e dá continuidade ao seu projeto original, que é o de estabelecer uma geração de homens, uma geração que leve a sua imagem e semelhança. Da mesma forma, entendo o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Quer dizer, uma cidade inteira que levava consigo uma cultura de morte, uma cultura de destruição tão forte que o texto vai dizer para nós que quando Ló recebeu na sua casa os anjos, aqueles homens da cidade quiseram de qualquer forma entrar naquela casa e se deitar com eles, violentar os anjos. Então, a ponto de Ló oferecer as próprias filhas, eles queriam os anjos. Né? Exatamente. Então, é uma cultura violenta. Quer dizer, uma cultura que não preza, não percebe o ser humano, não percebe o outro, não percebe o senso de comunidade e simplesmente está para satisfazer o seu prazer, o seu desejo. E Deus, então, destrói essa cultura, mas não no sentido de o seu prazer está na destruição, não, o seu prazer está na preservação daquilo que está alinhado ao seu propósito original.